Boa noite, boa noite. Estamos aqui em mais um Simplifique com a TCD, nas lives de terça-feira às 20 horas, e hoje com o tema tumores benignos ou nódulos benignos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Ellen, boa noite, Ângela, boa noite, Rocio. O meu trio que me ajuda muito. Tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar sobre tumores benignos, né? Ou nódulos benignos. Eu estava estudando um pouquinho sobre nódulos benignos e estava vendo que existem algumas discrepâncias, vamos dizer assim. Alguns autores falam que nenhum nódulo benigno se transforma em maligno, mas existem alguns autores que falam que se esse nódulo for pré-cancerígeno, ele pode se transformar em maligno. Mas tem uma coisa muito interessante que eu fiquei sabendo há uns 15 dias atrás, graças para os homens, né? Que hoje os homens não são mais submetidos à biópsia de próstata. Vocês sabiam disso? Que o médico encaminha uma ressonância magnética e hoje as ressonâncias magnéticas elas detectam tumores malignos e tumores benignos, principalmente de próstata. Olha que incrível, né? Olha como a gente está super, mega avançado. E isso é ótimo, né? Porque vocês sabem que as biópsias, elas podem proliferar o tumor, né, maligno. Então, pelo que eu entendi, alguns autores falam que tumores benignos não se transformam em malignos, mas outros já dizem que pode se transformar. Então, assim, quais seriam os tumores benignos? Cistos, lipomas, granulomas, tá? E o cisto, ele é muito fácil de identificar, por exemplo, numa radiografia, por exemplo, de dente. Boa noite, Roberta. Numa radiografia dentária, nós temos a capacidade de ver um cisto, né? Porque ele tem uma parede que circula, ele não é aberto, ele é super circunscrito, todo cisto. Granuloma, ele é mais ou menos parecido com cisto, porque todos os nódulos benignos, eles não são abertos, eles não são espalhados. E normalmente na medicina tradicional chinesa, na medicina alopática, desculpa, não tem como tratar cisto, granuloma, a não ser operar e tirar. E foi o que aconteceu num dente meu, porque eu precisava tirar, né? E não era um cisto, era um granuloma. Mas nós fizemos o nosso tratamento com antecedência e esse granuloma estava em cima do seio do maxilar, queria ser uma cirurgia bem complicada e com os nossos tratamentos 30 dias antes da cirurgia, o que aconteceu? O seio do maxilar subiu e ficou só localizado na raiz. Então,
o que eu tenho para contar para vocês agora, né, na medicina tradicional chinesa, é que o que é o cisto, o que é o granuloma, o que é o lipoma. Lipoma é um tecido à base de gordura. Até o médico riu comigo, porque eu tirei um aqui, né? E ele mostrou que era que nem um sebo de galinha. Então, o lipoma é gordura, né? E eu tenho muito lipoma no corpo. E um dos professores nossos, né, de medicina tradicional chinesa, quando eu estava fazendo o curso, ele falou assim que quem tem muito cisto, lipoma, granuloma, esses nódulos benignos, é sujeira no baço. Você precisa trabalhar o baço. Então, normalmente, a língua é inchada, com marcas de dente, e nós podemos utilizar alguns pontinhos sistêmicos, como BP3, BP9, VC4. Tá? São pontos que limpam o baço. Na aurículo, nós podemos fazer a nossa harmonização dos órgãos, que você já vai estar tratando o baço, e podemos também abrir com Xemen rim simpático, baço, estômago, fígado, e um pontinho maravilhoso que diminui lipoma, cistos, é o Pinchuan inferior. Ele foi feito é um ponto para aumentar a imunidade, mas ele diminui os cistos e os lipomas do corpo. É muito legal isso. Uma outra coisa que a gente faz são os nossos tratamentos à distância na imagem. Então, se você tem um cisto de ovário, um cisto de seio, mama, né? Nós trabalhamos a imagem nas 4 etapas nossa, que onde a gente vai cercar o dragão. Porque vocês sabem que quando ocorre, né, que eu já dei o exemplo aqui, um cisto, um lipoma, normalmente você coloca uma agulha aqui, uma agulha aqui, uma agulha aqui, aqui e uma no meio, que é cercar o dragão na MTC. E nós temos na nossa técnica cercar o dragão com os cristais programados na imagem. E diminui muito porque a gente pede a dissolução desses cistos. E diminui muito. Nós temos vários casos, inclusive de câncer de mama, em que a gente começa a fazer, porque vocês sabem que o câncer de mama hoje é tratado com químio primeiro, depois rádio e depois eles operam, porque eles querem que diminua. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um tempo para fazer os nossos tratamentos, tá? Cercando o dragão, fazendo os nossos tratamentos na imagem do seio, e quando o médico abre, ele fica abismado, porque tá só bem pequenininho, tá? Mesmo os cistos, quando é somente cisto no seio, a gente faz o tratamento e diminui muito de uma mamografia ou de um ultrassom para o outro. Eu tenho um caso aqui, desculpa, gente, eu me afoguei antes da live, tô. E eu estou com um caso aqui, vários casos aqui em Ponta Grossa, no meu consultório. Oi, Rosana, boa noite. Vários casos aqui em Ponta Grossa
de cisto de ovário. Gente, o nosso trabalho está sendo maravilhoso. E os cistos de ovário regridem todos. Agora, eu já estou tendo um pouquinho mais de dificuldade em miomas de útero. Esse a gente demora um pouquinho mais com a nossa técnica da TCD, né, que é a circunferência do quadril levando no VC. A gente demora um pouquinho mais. O mioma, ele demora um pouquinho mais para diminuir, tá? Agora, o cisto, ele é muito rápido. É muito rápido. Em torno de 4 a 6 sessões, os cistos já regridem, você já vê, né? E aí, o que acontece? Os nossos pacientes trazem o ultrassom para nós, a gente trabalha no ultrassom, e quando eles vão fazer 2, 3 meses depois, o médico diz, não, mas nem diminuiu nada ainda. Não, doutor, faz para mim, não tem mais o cisto, acabou. Embora eu também faça acupuntura sistêmica. Para cisto ovariana eu uso muito PP6, PP9, tá? Pontos hormonais. Então, os cistos, eles sobem, o médico não acredita. O que você fez? Você fez cirurgia? Fez cirurgia espírita? Não, eu fiz um tratamento com acupuntura. E é muito lindo o nosso trabalho. Muito lindo. Então, por isso que eu quis vir comentar com vocês que nós estamos tendo um trabalho maravilhoso em nódulos benignos. Estamos tendo trabalhos maravilhosos em próstata, tá? A gente tenta diminuir antes de fazer a cirurgia. E esse médico novo aqui em Ponta Grossa que está tratando um paciente meu, ele estava correndo do médico, né? Não fez toque, só exame do PSA e, além de tudo isso, gente, só ressonância magnética. E no final do mês ele vai ter uma consulta com o médico para ver o que deu a ressonância magnética. Eu não tenho o resultado ainda. Mas eu fiquei assim, e daí fui pesquisar e realmente a ressonância magnética ela está tão aperfeiçoada que ela consegue detectar se é benigno ou maligno. Legal, né? Isso é muito bom, muito bom. Então era isso. Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma dúvida sobre nódulos benignos? Cistos são os mais fáceis de regredir, falando para vocês. Os cistos, inclusive de ovário, são os mais simples para regressão com a nossa técnica. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Terapeuta Estúdio Rosa, boa noite a todos que estão entrando, tá? Sejam todos bem-vindos às nossas lives de terça-feira e hoje com o assunto de nódulos benignos. A live vai ficar gravada e a TCD eu acabei de falar, né? Que é a TCD do quadril levando no VC, mas se for de seio, daí é outra, né? Então, cada região é a nossa TCD. Próstata também. Então, a gente faz a TCD e não esqueçam de trabalhar muito, gente, o baço. O baço é responsável pela sujeira do nosso corpo, né? É sangue sujo, e a hora que você limpa o sangue, né? Principalmente com o Ping Shuan, é muito importante.
O Ping Shui faz isso aqui, ó, na redução dos tumores. Boa noite, Daisy. A abertura do paciente ao tratamento é muito importante. Sim, Ellen. E também a anamnese, né? A anamnese é muito importante. Então, assim, o paciente tem que se abrir conosco. Olha, doutora, eu tenho um cisto, né? Aí você vai pedir para trazer, vai trazer os exames e a gente vai fazer os tratamentos nos exames, tá? Mas o paciente tem que se abrir, o paciente tem que confiar em você. Às vezes, na segunda ou terceira sessão, o paciente olha para você e diz assim: nossa, eu esqueci de te contar que eu tenho uma cicatriz. Uma cicatriz que eu fiz uma cirurgia quando bebê na virilha. E o paciente está com dor exatamente naquele meridiano. Então, a gente parece que tem que pegar uma chave de fenda e ir rosqueando, assim, rosqueando para o paciente contar tudo, né? Suas lives são fantásticas, obrigada, Ângela. São muito esclarecedoras, enriquecem muito nossos aprendizados. Sempre nos dão um norte para os tratamentos. Obrigada, Ângela. Isso é muito bom. Hoje também eu estou muito feliz, porque se alguém quiser passar nos meus stories, dá uma olhada nos meus stories. Estou fazendo um tratamento à distância numa aluna do Dr. Vu, do SEATA, em que ela é tetraplégica, sabe? E ela, depois de um acidente, né, a medula dela está completamente... Eles tiveram que tirar a vértebra C5 dela, porque a vértebra tinha entrado na medula. E nós estamos hoje no segundo tratamento, e eu queria muito, para vocês terem ideia, ela só sente o polegar, e com o polegar ela consegue, assim, escrever. A única coisa que ela começa a fazer é desenhar os trigramas. Eu assisti uma live dela com o Dr. Vu uma semana antes da minha, e foi assim, eu não sabia, todo mundo estava sabendo, eu não sabia, e aí eu consegui conversar com ela, né? E ela me permitiu fazer os tratamentos à distância. Assim, eu tô torcendo muito, muito para que sonhar, né? Mas não custa a gente sonhar. Que eu consiga recuperar um pouquinho essa medula dela. E eu sei que os nossos cristais são fabulosos e eu vou conseguir uma pequena evolução nela, né? E aí a Ângela está falando aqui. E tem paciente que nunca fala, e quando começa a contar sobre suas cicatrizes, aí começa uma lista enorme. É isso aí. E aí, acabei no segundo stories, hoje, um depoimento muito lindo de uma aluna nossa, dizendo que o irmão dela estava com câncer no estômago e no fígado. E hoje, ela fez todos os tratamentos, e hoje, ela, daqui a pouco eu choro, como diz o Elias, a Liné é muito bocuda, né? E hoje ela passou uma mensagem dizendo que ele não tem mais câncer no estômago e que do fígado está controlado. Cara, na hora que eu vi aquilo eu chorei, né? Porque aí me agradecendo pela técnica. E a gente fica muito feliz com isso. Embora tem dias que você
não esteja nada bem e você recebe essas injeções de ânimo, né? Essas injeções de ânimo é que levam a gente para frente. Agora, essa paciente minha, né? Eu tenho uma vontade, gente, que ela comece a sentir a ponta dos dedos, né? A sentir a ponta dos dedos. A minha vontade é que ela voltasse, né? A ter os movimentos, né? Desde 2012, fazem 12 anos que ela está numa cadeira de rodas, por causa de um acidente, de uma pessoa que estava a 200 por hora e bateu na estrada e a vértebra C5 entrou dentro da medula. Hoje, ela era dependente de oxigênio, traqueotomia. Hoje não, hoje ela já está bem melhor. Está fazendo os tratamentos lá em São Paulo com o Dr. Vu, com os trigramas, com a Eloneide também. E depois disso ela está começando a querer mexer o polegar, que ela consegue segurar. E eu falei para ela assim, qualquer movimento, porque ela faz fisioterapia todos os dias, né? Eu quero saber que qualquer movimento, né, diferente, eu quero que você me conte, né? Agora, as cicatrizes dela, gente, vocês não imaginam. Tem cicatriz aqui no pescoço da cirurgia, tá? Da tráqueo. Tem uma cirurgia em abdômen enorme, começa no VC15. Tem uma cicatriz enorme do lado onde ela tem um problema, que tem uma sonda. Quando ela me mandou todas as cicatrizes, gente, tem cicatriz no quadril por causa eu não sei nem explicar para vocês, de cirurgias que ela teve que fazer para conseguir ficar sentada, né? Então, eu tô entrando mais tarde nisso, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir. E eu falei que eu vou ficar tratando ela até eu conseguir alguma coisa. E hoje foi o nosso segundo tratamento. Para quem é nosso aluno, vai ver o que eu coloquei lá nos meus stories, né? E vai entender. E são nódulos que a gente está trabalhando. Então, queria agradecer muito a egrégora Coraza, que está junto comigo também. E hoje o dia foi bem emocionante. Muito. Para me levar cada vez mais para frente. E a gente vai conseguir, tá? Se a gente está conseguindo diminuir cistos, zerar cistos, né? Aí chegam para mim e dizem assim, mas medula não se mexe. Mas eu vou mexer. Eu vou conseguir mexer. E já estou mexendo. Para vocês terem ideia, eu tenho uma senhorinha que é uma senhora de 82 anos. Quando eu a conheci, ela estava na cadeira de rodas. E ela fez uma cirurgia. Não, ela não fez a cirurgia, desculpa. Ela fraturou a T11 e a T12. E agora, esse ano, ela voltou para a aula com colete e ela está começando a dançar. E eu sou muito metida, né? E eu falei para ela assim, e ela falou para mim, eu tirei uma ressonância e não tenho o que fazer. O que o doutor quer fazer comigo é que ele quer fazer infiltração. Fazer essas infiltrações que estão fazendo na coluna. E eu não quero, porque eu tenho um probleminha cardíaco e tal.
Daí eu comentei com ela. Eu falei, olha, na quinta-feira eu vou fazer uma live que eu vou dar uma aula e eu queria que vocês vissem o tratamento que eu faço à distância. Se a senhora quiser, e se a senhora me permitir, me traz a sua radiografia, a sua ressonância, e eu faço o seguinte, eu faço um tratamento à distância para a senhora. Ah, eu quero, né? E nós começamos, hoje eu estou na 4ª semana. Na primeira semana, eu elogiei, ela dança na minha frente, né? E ela você precisa de ver ela saracoteando na aula. Eu bati nela e falei assim, meu Deus, como a senhora tá bem. Ela falou, estou sem dor. Estou conseguindo dançar melhor. E assim, é lindo isso, né? É lindo isso. Então nós estamos fazendo os nossos 4 tratamentos. Vou dar mais uma dica para os nossos alunos, os nossos tratamentos não vão ser mais 4 sessões, vão ser 5. E a 5ª sessão está sendo a melhor de todas. Mas deixa eu pesquisar mais um pouquinho. Então, assim, gente, fratura, e é impressionante, a fratura dela uniu a T11 e a T12, só tem um pedacinho de osso no meio, né? Deise, quais os pontos de aurículo que acessam a medula? Deise, no mapa do professor Vorcaro, tá? Do professor Vorcaro não, do professor Marcelo, bem ao lado, onde tem o pâncreas subindo, você tem 3 pontinhos perto das vértebras lombares e sacrais, escrito medula. Você vai trabalhar ali, tá? Nessa paciente eu ainda só estou trabalhando, eu estou trabalhando cicatrizes, estou trabalhando a medula em si, fazendo o nosso tratamento na medula, cercando o dragão com os cristais, a TCD, o decágono, eu não comecei a fazer aurículo nela ainda, provavelmente a semana que vem. Daí a gente vai acessar o ponto da medula, tá? E a TCD, né, do trapézio, onde a gente acessa as vértebras cervicais. E aí depois eu vou mandando notícias para vocês, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? E junto, desde a gente usa o Ping Shuan também. A gente usa o Ping Shuan também. Para Deus nada é impossível, sim. Sim, 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 isso aí. Muitas bênçãos, obrigada, Roberta. Ah, você viu, legal. Opa! E aí uma das coisas também, desde que eu me lembrei aqui, além do ponto de medula, o ponto do Ping Shuan, nós temos também o ponto que a gente trata muro músculo e neural, né? Então a gente vai pegar ali a vértebra C5, a parte neural. Sim, são muito ricos esses estímulos, né? Graças a Deus. Eu fiz o 2º tratamento dela, mas eu nem fiz aurículo, porque hoje o tratamento dela foi bem pesadinho para mim, para eu fazer tudo. E eu tenho que começar devagar, né? Não dá para fazer vupt. Eu tenho que ter cartas na manga para ver o que vai melhorar. Mas eu acho que a hora que eu dessensibilizar todas essas cicatrizes e fazer os nossos tratamentos
para a região da medula ali na C5, vai melhorar, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Ó, Rocio. Então, estamos aí em mais uma live. Espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês. E na quinta-feira, você viu, né? Na quinta-feira, às 9h08, entramos com o Café com a TCD, onde nós vamos responder uma questão de uma pessoa que perguntou para a área de odontologia sobre língua. E eu, a semana passada, não respondi, porque eu não consegui falar com a dentista integrativa. E nós vamos falar na quinta-feira, porque ela respondeu para mim. Que bom, que bom. Fico feliz. Vou deixar gravada a live. Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. E até quinta-feira.